Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Mais um encontro importante para para a nossa continuidade na construção de conhecimentos, na construção de saberes, através da matemática. Hoje nós temos a satisfação de ter aí o nosso querido amigo, professor Robespierre Cocker, né? Esse grande amigo, né, ele é mestre em matemática pela Universidade de São Carlos, tem licenciatura plena e bacharelado em matemática pela PUC de Goiás, tá certo? Ele tem com habilitação em matemática e física, né? Está fazendo atualmente o doutorado em educação matemática, tá certo? É hoje professor lá da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás e também professor do ensino superior. Tem experiência na área de matemática, com ênfase no ensino médio e superior, atuando principalmente nos temas de geometria, ensino, matemática, estatística, probabilidade, jogos e metodologias do ensino. Então, o professor Robespierre tem uma experiência vasta, eu acho que vai ser bastante gratificante este nosso bate-papo, né? Como nós estamos falando, hoje nós estamos no momento de mudança, uma quebra de paradigma na educação, encontrando uma alternativa para que a gente possa passar por todo esse processo de forma tranquila. E eu acho que essa forma que nós estamos fazendo, através desse bate-papo remoto, online, possa ser um novo modelo, né, para os próximos anos, ou para a continuidade da nossa evolução, tá certo? Então, vou deixar aqui meu amigo Pierre à vontade, para que ele possa apresentar aí o tema do trabalho e o nosso seguindo o bate-papo, tá bom? Grande abraço, saudações e sucesso aí na sua apresentação. Então, Pierre, eu vou desligar minha câmera para ajudar você para não haver nenhuma interrupção em relação à queda da net, etc. Tá bom? Então, saudações. Perfeito. Muito obrigado, professor Edel, pelas palavras. Eu considero também um amigo de uma longa data, já passam de 10 anos, né, da nossa amizade, da nossa presença profícua, sempre em diversos campos, em diversos momentos, nesses últimos 10 anos. Quero agradecer a presença de todos. Para mim é uma grande satisfação, uma grande honra estar proferindo poucas palavras com todos vocês, nesse momento tão sui generis que estamos vivendo. Sou professor de matemática há um pouco de tempo, talvez menos que a grande maioria de vocês, né, que sou bastante jovem, só perto, acho que para o Guilherme e para Alexandre, o restante aí são todos somos todos da mesma faixa etária. E, sem muito delongas, já ir direto ao assunto, nós vamos para a nossa apresentação. E do que vai ser feita o que leva a nossa apresentação hoje? Nossa apresentação é algo bem interessante, creio eu, fruto dos estudos e até mesmo daquilo que já venho trabalhando há bastante tempo, que é a parte sobre o pensamento matemático. Então, o que vem ser esse pensamento matemático? Esse pensamento matemático, como o ser humano pensa matemática, como os matemáticos pensam matemática, ou seja, o que vem a ser matemática. Então, a primeira pergunta ou a provocação, ou, se vocês assim preferirem, o tema da nossa webconferência de hoje é: o homem cria ou descobre a matemática? Bom, para alguns, talvez surta uma certa incompreensão a respeito disso, porque, na maioria dos casos, principalmente na graduação e nos cursos a posteriori, delineamos-nos muito em frações do conhecimento matemático. Quando nós entramos na universidade, o próprio nome já sugere que nós estamos vendo um universo à nossa frente. Então, as devidas correlações entre todas as áreas, inclusive a da matemática, para a formação de um ser.
Porém, com o passar dos tempos, quando eu digo dos tempos, do estudo de cada um, esse conteúdo, por assim dizer, vai se afunilando. Quando nós vamos fazer um curso de especialização, nós já especializamos em um ponto, em um aspecto único, e quando fazemos o mestrado, esse peneiramento fica mais fino, mais apertado no que diz respeito à profundidade de um ponto em todo o conteúdo abordado na graduação, e quando chegamos ao doutorado e cursos posteriores, isso fica mais ainda profundo, mais ainda pontual, mais ainda singular, mais ainda único. Ou seja, um pesquisador, um doutor, ele é a ponta da agulha. Dificilmente, pouquíssimas pessoas têm a profundidade do conhecimento que ele está estudando num universo populacional dos seus pares da sua área. Então, o que me chamou a atenção para essa discussão de hoje é justamente isso. Não vamos abordar a álgebra, não vamos abordar a topologia, não vamos abordar a análise, mas vamos abordar, sim, um pensamento, ou seja, o pensamento matemático permeia por toda a grande área matemática e por todas as pequenas parcelas que formam a matemática. Com isso, um prefácio. Em uma festa, sempre que alguém exibe seus talentos recitando estrofes de um poema desconhecido, ele vai ser considerado erudito e cheio de charme. Entretanto, se alguém recitar uma fórmula matemática, pode ter certeza que ninguém vai achar graça. Acho que todos nós já passamos por isso. No máximo, nós vamos receber olhares de um deboche e o título de convidado mais chato. Com a concordância dos convidados, a maioria das pessoas admitirá nunca ter sido e jamais vir a ser boa em matemática. Qualquer deficiência nesse ramo de conhecimento é aceita com compreensão de todos. Por que eu coloquei esse prefácio? Porque é uma situação, creio eu, que todos nós já passamos. Ora, em sala de aula, ora num bate-papo entre amigos, ora numa festa, ora num barzinho, enfim. Sempre aquela pessoa que domina o ramo da matemática é considerado inteligente, mas chato. Todos sabem da importância, sabem da necessidade, mas prezam um pouco do deboche de falar que você destoa da maioria dos seres. E por que disso? Infelizmente, criou-se essa condição generalizada que uma pessoa boa em matemática faz parte de um grupo seleto, pequeno e não compreendido da humanidade. E que a grande maioria da humanidade detém uma diferença, uma dificuldade, uma incompreensão absurda nos ramos matemáticos. E nós viemos aqui justamente para quebrar esse paradigma, para quebrar essa falta de compreensão e até mesmo essa ojeriza que existe em relação à nossa ciência. Com isso, eu coloco uma reflexão. O mundo natural, ele é uma imensa confusão de formas, de todos os tipos, de todas as cores, de todos os modelos. Porém, os padrões existentes destas formas, eles são regulares. O padrão de uma flor, o padrão de uma plantação de soja, o padrão do tempo em si, de tudo que está ao nosso redor, ele segue padrões. Em algumas situações, parece haver uma sequência de repetição, as estações do ano, e por aí afora. Então, existe aí uma estranha e inesperada relação entre ordem e caos. A matemática, ela ousa enfrentar essa questão, pois tenta revelar a face oculta da natureza. Como é que nós chegamos aqui? Como a humanidade chegou aqui? Lembrando que nós estamos tentando
dialogar a respeito se a matemática é criada ou ela existe, se é uma invenção humana ou é uma invenção que está na natureza. Quase 99% do nosso corpo é uma mistura de ar, água, carvão e giz, com resíduos de outros elementos um pouco mais exóticos, como ferro, zinco, fósforo e enxofre. Como as maravilhas da criação são montadas a partir de elementos estruturais tão simples, a matemática é a ciência que pode explicar como e por que o universo cria ordem e padrões. Então, é uma reflexão intrínseca do ser humano, de onde, por quê e para onde iremos. E a matemática, ela consegue permear no campo filosófico e no seu campo prático tentar responder essas indagações. E por quê? Porque a matemática, meus caros amigos e amigas, ela iniciou a sua vida na dialética. Em todas as civilizações antigas, sempre existiram momentos do crescimento e do desenvolvimento através da leitura, escrita e do pensamento matemático. Nenhuma civilização antiga, e nem a nossa, seria capaz de desenvolver-se se não houvessem essa união entre escrita e matemática. Olha um exemplo dos nossos dias, se colocar assim, que eu fiz um salto temporal. Em 1932, um jovem alemão de nome Lothar Kollitz, ele era estudante de matemática e tinha cerca de 20 anos, e ele deparou-se com um enigma que, à primeira vista, parecia ser muito simples. Quem é que não fica imaginando uma sequência numérica ou indagando-se a respeito de determinadas situações? Bom, pelo visto, poucos de nós, mas desses nossos poucos, ou seja, desse grupo que agora eu falo, todos nós nos deparamos de vez em quando com isso. Então, ele fez uma seguinte situação. Escolha um número inteiro positivo, x. Se for par, divida-o por 2. Se for ímpar, multiplique-o por 3. Some 1 e divida-o por 2. Coloquei os dois modelos algébricos. Par é x sobre 2 e ímpar 3x mais 1 sobre 2. Vamos imaginar, exemplificando por um número 13, o número da sorte. A sequência resultante vai consistir em quais números? Bom, como o 13 é ímpar, nós vamos optar pela segunda ordem, 3x mais 1 sobre 2. Então, nós teríamos, dado um x, escrevendo agora na notação matemática, na sua formalização matemática, teríamos, dado x pertencente aos inteiros relativos, teremos, para x par, f de x igual a x sobre 2. Para x ímpar, f de x igual a 3x mais 1 sobre 2. Está aí o modelo, x igual a 13, nós teríamos 3 vezes 13 mais 1 sobre 2, teríamos, então, 40 sobre 2, resultaria o valor 20. Bom, então agora nós intercalamos de um número ímpar, obtemos um número par. Pegaríamos o número 20 e aí substituiríamos na regra para a função para x par, ou seja, 20 por 2, 10. Obtemos um par. Pegamos esse próximo par, 10, tornaríamos a dividir por 2, obtemos 5. Ora, agora encontramos um ímpar. Substituindo novamente na função, teremos 3 vezes 5, mais 1 sobre 2. Obteríamos 16 sobre 2, 8. Consequentemente, 8 par, como é 8, dividido por 2, 4. 4 par, dividiríamos por 2. Obteremos o resultado 1. Com isso, a sequência consiste nos números 20, 10, 5, 8, 4, 2 e 1. Se nós escolhêssemos agora o número 25, quais seriam esses números? A mesma regra. Para números pares, bastaríamos dividir esse número por 2. Para números ímpares, multiplicaríamos por 3, somaríamos com 1 e dividiríamos por 2. Bom, para x igual a 25, teríamos o resultado 38. 3 vezes 25, 75.
mais um 76, dividido por 2, 38. Obtemos o número par 38, bastaríamos dividir por 2, obtendo 19. Portanto, se tem x igual a 19, é ímpar, mudo novamente. E assim, sucessivamente, obteríamos a seguinte sequência: 38, 19, 29, 44, 22, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2 e 1. Percebam que nessas duas sequências, nós obtivemos alguns números que pertencem a ambas. Porém, o que mais chamou a atenção ao nosso estudante de 20 anos, alemão, foi o fato de sempre obtermos 1 como resultado, número final da nossa sequência. Então, o jovem, se deparando com essa situação, suspeitou que poderia ter descoberto uma nova lei dentro da teoria dos números e se pôs a buscar uma prova para a sua conjectura. Ele não conseguiu e tampouco encontrou um contra-exemplo, ou seja, que contra-exemplo seria esse? Seria obter algum número, a substituição de algum número nessas duas situações descritas, em que o resultado final não fosse 1. Então, por mais que ele tentasse, ele sempre chegava nessa sequência ao último número, sendo 1. Desde então, essa conjectura vem sendo discutida. Hoje, com o advento da computação, tivemos uma possibilidade de uma melhoria e de uma agilidade na obtenção desses valores, e na minha última pesquisa, cerca de 20, de todos os números, até 27 quatrilhões, ou seja, 27 vezes 10 elevado à 15ª potência, foram testados e não foram encontrados até então qualquer um cuja sequência não termine em 1. Aí você pergunta, bom, professor, e do que vale isso? Na matemática, o matemático em si, ele não se depara única e exclusivamente em imaginar uma situação similar em que seja o objetivo final uma praticidade para algum problema. Ele se depara em situações efêmeras para explicar fatos em que fogem do concreto e passam para a abstração. Essas sequências, hoje são chamadas sequências de Hailstone, que foi um outro matemático que passou uma boa parcela da sua vida acadêmica também tentando encontrar solução para essa conjectura. Uma conjectura matemática é um problema em aberto, é uma situação descrita por alguma pessoa e alguém e outros, com o transcorrer do tempo, vão tentando encontrar uma solução. E quando não se encontra, quanto mais isso vai acontecendo, vai ocorrendo, mais vai chamando a atenção e mais vai despertando o interesse, porque o grande interesse do matemático é a resolução de problemas. E nós temos esse problema em aberto e deixo aí para que vocês busquem, quem sabe, uma solução para isso. E se tivermos uma solução, professor, qual a aplicação? Não sei. Essa aplicação pode vir a ser a solução de um problema vindouro, alguma situação relacionada ao ecossistema, à poluição, ao movimento das bolsas, enfim. Lembrando que no início do nosso bate-papo, nós estamos falando que a matemática, ela busca a situação de determinar padrões. Então, temos aí uma padronização de acordo com duas funções bem simples, em que o resultado gera um padrão de resultado final 1 numa sequência. Por que esses números obedecem essa relação de ordem e, ao mesmo tempo, caos? Nós ainda não sabemos, mas por isso que é chamado de uma conjectura e nos chama, nos conclama a buscar a explicação desse fato.
Então, percebemos que o jovem lançou sobre a humanidade uma conjectura que ainda não foi provada, e até o momento, qual seria a sua relevância para a humanidade? O que nós acabamos de explicitar a todos vocês. Então, para imaginarmos qual seria essa importância, somente o tempo vai dizer. Esse fato por si denota como uma criação matemática pode vir a ser ou não a descoberta de um padrão existente no universo. Daí o nosso título, que hoje optei por proferir humildemente a vocês. Bom, passando para um aspecto muito trabalhado e muito interessante e bastante misterioso no campo da matemática, são os números primos. Todos nós tivemos nas nossas aulas de matemática, nas nossas aulas, na minha época, por exemplo, chamávamos de ginásio e depois segundo grau, e hoje nós chamamos de ensino fundamental, fase iniciais, anos iniciais, depois ensino médio, né, que corresponde ao segundo grau. Em algum momento nós tivemos alguma aula de matemática falando sobre números primos e as suas relações ou não com situações do dia a dia. Pois não. No grupo dos números inteiros, os números primos, ele tem, de certa maneira, um papel de átomos. Por que esse papel de átomos? Porque eles são salpicados no transcorrer, na reta numérica, de uma forma que nós ainda não conseguimos estabelecer qual a lei de formação dessa sequência de números primos. Eu parti do princípio da conjectura anterior para mostrarmos que os números primos também têm uma distribuição essa que nós ainda não conseguimos determinar. E de que maneira essa determinação poderia estar ajudando, contribuindo de alguma forma na humanidade nos dias de hoje? Um percentual considerável de tudo que é codificado desse ramo matemático que o professor Luciano irá proferir para nós brevemente na sua conferência, está correlacionado com a teoria dos números primos. Então, a teoria dos números primos, ela vem sendo desenvolvida há mais de 300 anos, e um dos grandes precursores dessa teoria foi Leonhard Euler, que é considerado, se não o maior, ele está no panteão dos grandes matemáticos de todos os tempos da humanidade. E foi ele, juntamente com Christian Goldbach, que começaram a despertar um interesse do estudo desses números em particular. Foram justamente deles as primeiras relações em que eles dizem que, por exemplo, que por todos os números inteiros podem ser expressos como um produto de números primos. Então, qualquer número, quando ele diz todos, nós estamos dizendo absolutamente isso. Na matemática, diferente de outras ciências, não existem exceções. Então, todos, absolutamente todos os números inteiros, eles podem ser expressos como um produto de números primos. Peguei um modelo bem simples, o número 12, está aí expresso por o produto de 2 vezes 2 vezes 3, onde 2 e 3 são primos. Então, essa teoria dos números primos vem sendo seguida, e em 1742, esses dois grandes matemáticos, esses fantásticos matemáticos, formularam uma conjectura e deram essa conjectura de Goldbach. Lógico que Euler, pela sua capacidade intelectual absurda, magistral, não precisaria ter mais uma conjectura em seu nome, mesmo porque teríamos uma enciclopédia de conjecturas, ora que já não são mais resolvidas por ele, ora criadas por ele para incentivar o desenvolvimento matemático. E nessa conjectura, eles formularam o seguinte: todo número inteiro maior que 2 pode ser expresso como a soma de dois números primos. Por exemplo, o número 20, está aí a soma de dois números primos, 3 e 17. Olha a beleza e a simplicidade e a singularidade de qualquer relação matemática e de qualquer proposição matemática. Quando você se delinear, se encontrar com algum problema matemático, alguma coisa muito enroscada, muito complexa, muito difícil de ser visualizada, creia que a solução sempre é uma solução suave,
uma solução elegante e uma solução simples. Todas as grandes soluções de todas as grandes conjecturas, os grandes problemas que vêm sendo elucidados e contribuindo para o crescimento da humanidade, sempre tem isso em comum, essa singularidade entre a perfeição da solução e uma elegância e uma tranquilidade no transcorrer dessa solução. Pois bem, enquanto que a tabela periódica na química contém somente 10 dúzias de elementos que compõem todos os elementos conhecidos pelo homem, lá na Grécia Antiga já era conhecido o fato de que existiam um número infinito de primos, porém, até hoje, não determinados. A questão mais importante que eu quis trazer a respeito dos primos é como eles se distribuem no grupo dos inteiros. Nessa sequência, como eles estão, de que forma eles estão distribuídos, aonde eles assentam lugar na reta. Entre os 100 primeiros inteiros positivos, nós temos 25 primos, ou seja, 1/4, 25%. Entre 1001 e 1100, já existem apenas 16. Entre 100.001 e 100.100, existem somente 6. Eles se tornam mais dispersos, ou seja, mais distantes entre si. Essa é uma característica. Porém, no final do século XIX, Lagrange e Gauss supuseram que a distância entre um primo P e o seguinte primo maior, vamos chamar aqui de P estrela, seria, em média, igual ao logaritmo natural de P. Olha só, já pegando uma outra teoria matemática e assim supondo-a, colocando-a em questão para a solução dessa distância, desse local aonde estaria assentado um primo correlacionado com o seu próximo, com o seu sucessor. Às vezes, as distâncias são muito maiores do que esse logaritmo natural do número primo antecessor. Ora, pode também acontecer de ser muito maior. Porém, existe um fato que pelo menos um número par entre dois números primos quaisquer vão ter um acento. Entre 11 e 13, nós temos o 12. Entre 197 e 199, nós temos o 198. Então, quando existe essa correlação entre dois primos, que existem apenas um número par entre eles, eles são chamados de primos gêmeos. Existem também os chamados primos-primos. Esses números primos é quando nós temos separado entre eles 4 números não primos. Isso acontecendo, também temos uma correlação. E o que, no final das contas, isso pode estar transcorrendo na mente de vocês, isso tem de relevante. Aguardem que daqui a um instante nós vamos trazer algo que pode incentivá-los a pesquisar nesse ramo da álgebra, nesse ramo da teoria dos números. E também nós temos os chamados primos sexy. Veja que a matemática, ela também tem a sua particularidade romântica. Na verdade, todo matemático tem o romantismo em si, mesmo que ele não o saiba. É intrínseco à nossa condição no despertar, pela paixão que temos pelos números. Então, os primos sexys são 2 primos separados por 6 números não primos. Veja bem que sexy, todos estão tentando imaginar, mas por que sexy? Eu quis fazer um trocadilho, por causa do número 6. Então, 6, sexy, e essa foi a brincadeira do dia. Bem, trabalhar na teoria dos primos gêmeos, como eu disse agora há pouco, que poderia incentivá-los, pode ser mais interessante que vocês possam imaginar, pode parecer. Na década de 1990, um norte-americano do estado da Virgínia, chamado Thomas Niceley, buscava pares de primos gêmeos, por puro prazer. Ele não imaginava e nem buscava o porquê, ele simplesmente estava interessado em descobrir pares de primos gêmeos. E ele o fez até passar os 4 quatrilhões. Porém, o algoritmo, uma parcela desse algoritmo, exigia um cálculo banal de uma expressão
x que multiplica 1 sobre x, ou seja, um número multiplicado pelo seu número inverso, que vai dar sempre o resultado 1. 3 multiplicado por 1/3, fica 3 sobre 3 é igual a 1. 10 multiplicado por 1 sobre 10, fica 10 sobre 10 é igual a 1. Ou, se você preferir, você pode fazer a divisão de 10 com 10, resultando 1 vezes 1, 1. Enfim, os caminhos vão sempre chegar ao mesmo resultado, 1. Porém, entre os números 824 bilhões, 633 milhões, 702.418 e 824 bilhões, 633 milhões, 702.449, ou quando substituídos esses determinados valores, o resultado nunca era igual a 1. Então, nisso ele deparou-se com um bug no processador Pentium. Então, o processador não conseguia fazê-lo, o cálculo, dentro desse intervalo numérico. Consequentemente, depois, evidentemente, que ele buscou outros colegas e se depararam com o mesmo insucesso na resolução dessa sequência, ele acionou a Intel e recebeu uma bagatela de 500 milhões de dólares em indenizações, distribuída entre eles e outros companheiros. Veja quão fértil valeu a pesquisa ou simplesmente o interesse em encontrar primos gêmeos, além do fato de contribuir para a melhoria e para o avanço computacional. Então, mostra bem, sem trocadilho, que os matemáticos nunca sabem onde suas pesquisas vão chegar, ou os erros também, mas vão chegar em algum ponto, isso é fato. Então, com isso, para auxiliarmos na nossa provocação inicial, lá no início da nossa conversa, nosso bate-papo, eu coloquei aqui uma citação de um filósofo inglês chamado Ludwig Wittgenstein, e ele diz o seguinte: não procure apenas por semelhanças a fim de justificar um conceito, mas também por conexões. O pai transmite seu nome ao filho, mesmo que este seja bastante diferente dele. Bom, por que eu coloquei essa citação? Alguns de vocês podem estar imaginando, ora, mas isso está mais parecendo um bate-papo filosófico do que um bate-papo matemático. A matemática, ela não é a filosofia, ela faz parte da filosofia, mas ela tem toda a sua conceituação filosófica montado na dialética e montado no pensamento. O meu estudo de doutorado prioriza o pensamento matemático. Por que pensamos assim? Por que imaginamos assim? Por que criamos assim? Por que somos assim? Portanto, a gente deve buscar maneiras e formas oriunda do passado, atuadas no presente, com vista no futuro, para solucionar e contribuir para o crescimento matemático e humano em todas as áreas. O nosso raciocínio não deve ficar preso apenas à resolução da fórmula, mas na criação dela. E para criarmos, nós devemos nos inteirar, nos relacionar, nos conectar com os diversos ramos oriundos a posteriori da matemática, pois tudo que aí está é fruto, basicamente, de indagações e questões de campo filosófico e matemático, que eu vou mostrar a seguir. Pensemos o seguinte: se você, professor de matemática ou amante da matemática, fala as seguintes frases: o amigo do meu amigo é meu amigo, ou o amigo do meu inimigo é meu inimigo, ou o inimigo do meu amigo é meu inimigo, ou, finalmente, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Bom, se fosse numa aula de matemática convencional, seus alunos iriam observar você e pensar assim: acho que o meu professor
está sofrendo de algum problema, de alguma síncope mental. Eu acho que ele está muito sobrecarregado de trabalho, está muito preocupado com o que estamos passando e não está dizendo coisa com coisa. Porém, observe bem essa próxima tela. Embora a última frase, que é o inimigo do meu inimigo é meu amigo, possa parecer maniqueísta, nós podemos imaginar tranquilamente 3 pessoas não gostarem entre si, serem inimigas. Porém, imaginando a situação descrita, nós podemos correlacioná-las com as regras de sinais para multiplicação de números relativos, números inteiros. Ou seja, a primeira frase, o amigo do meu amigo é meu amigo, imaginando amigo como algo positivo na sua vida e inimigo como algo negativo, podemos ter positivo com positivo é igual a positivo, ou seja, amigo do meu amigo vai se tornar meu amigo, ou é o meu amigo. Eu simpatizo com essa pessoa porque ele simpatiza com alguém que eu simpatizo, com alguém que eu gosto. Consequentemente, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Ou seja, o positivo, o amigo do meu inimigo, mais com menos, vai ser igual a menos. Amigo do meu inimigo. Parece uma contradição, mas como é que, se alguém é amigo de alguém que você não gosta, a probabilidade de você não gostar será bastante grande. Então, será seu inimigo. E fazendo a inversão na frase, ou seja, a inversão entre amigo e inimigo, o resultado é o mesmo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. E, por final, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Lembrando do que nós colocamos há pouco, que isso pode ser de uma maneira maniqueísta, mas, em tese, nós também podemos nos confrontar com nos deparar com essa situação do inimigo, de meu inimigo tornar-se um amigo, ou seja, podemos unir forças para derrubar o nosso oponente. Algo que foi bastante trabalhado pela nação brasileira. Nós, infelizmente, temos não declinamos muito dos nossos amigos argentinos, mas nos unimos para derrubarmos o mesmo inimigo comum na época, que era o Paraguai, que foi realmente talvez uma das maiores falácias que aconteceram na história do nosso continente. Então, essa quarta frase acaba sendo mostrada nesse exemplo. E veja bem, hoje somos muito mais amigos dos paraguaios do que dos argentinos. Os argentinos, no final das contas, são os nossos, entre aspas, muito amigos, certo? Pois bem, porém na matemática, somente a dialética não prova. O pensamento matemático necessita de uma prova robusta, de uma prova cabal, de uma prova que transponha não somente a dialética, mas que respeite os parâmetros estabelecidos matemáticos. Com isso, faz-se necessário demonstrar o porquê, como exemplo, de -1 multiplicado por -1 ser igual a 1, ou seja, o inimigo do meu inimigo ser o meu amigo. Para que não fiquemos com a sensação de magis dixi, é uma expressão que simboliza uma regra outorgada pela força, ou seja, eu sou obrigado a admitir isso como verdade e não cabe contestação, isso na matemática não ocorre. Então, para que isso não ocorra, nós façamos abaixo a prova do que foi aqui mostrado. Então, simbolicamente falando, dado o número A pertencente aos inteiros, isso implica que vai existir um número menos A, ou seja, o seu simétrico. Isso é uma relação de existência. Portanto, vale a condição. Menos A somado com A é igual a A somado com menos A, ou seja, mais A com menos A, e nas duas situações, o resultado é 0. Lembrando que a simetria, em termos geométricos, é a distância de um número até o centro, vamos colocar isso entre aspas, da reta, que seria o número 0, à sua direita e à sua esquerda. Então, o deslocamento do centro para a direita, simetricamente, tem que ser o mesmo deslocamento à minha esquerda. Identicamente, se pensarmos
de modo vertical, para cima ou para baixo, ou seja, o deslocamento para cima tem que ser o mesmo deslocamento para baixo. Quando isso acontece, esses dois pontos, essas duas situações são simétricas entre si. Com efeito, A somado com o produto de A com 0 é igual a A multiplicado por 1 mais A multiplicado por 0. Igual. Observe que nós estamos aí utilizando as propriedades associativa, comutativa e elemento neutro que todos nós e nossos alunos trabalham no ensino fundamental. Apesar de estarmos falando de situações universitárias, de cálculos mais avançados, a matemática prima muito pela simplicidade, a simplicidade do raciocínio, a simplicidade de ver as coisas, a suavidade e a elegância. Então, de maneira bem elegante, observe as propriedades sendo trabalhadas nessa sequência, ou seja, temos A que multiplica 1 mais 0, onde 1 mais 0 é igual a 1, consequentemente. Então, A vezes 1 é igual a A, que é igual a A mais 0. Assim sendo, nós temos que A somado com A multiplicado com 0 é o mesmo, é igual a A mais 0. Logo, se isso é verdade, A vezes 0 é igual a 0. Então, fizemos o trabalho inicial para provarmos o porquê do produto de dois números negativos ser igual a um número positivo. Então, daí podemos mostrar que menos 1 que multiplica A é igual a menos A, qualquer que seja A pertencendo a Z. Eu gosto muito de fazer essas colocações no sentido seguinte. E nós trabalhamos, nós preparamos o terreno para fazer a prova final. Quando você vai fazer alguma situação mais adiante, você tem que fazer a preparação. Você vai fazer um jantar, você tem que fazer o mise en place do prato, ou seja, comprar os produtos, prepará-los corretamente, até finalmente colocar ali na panela para dar o seu toque final. É justamente isso que nós estamos fazendo nesse momento. Então, nós fizemos essa metáfora, eu estou fazendo essa metáfora em relação, por exemplo, ao alimento, correlacionado com a matemática. Nós fizemos, então, o nosso mise en place da preparação da prova final, que agora está aí, com efeito. A somado com menos 1 vezes A é igual a 1 vezes A somado com menos 1 vezes A. Perceba que 1 vezes A é igual a A. Então, nós colocamos o número 1 multiplicado com A, que, ora, pela propriedade também, reorganizamos o número 1 e o número menos 1 juntos, pois eles são um produto do número A. Lembra do chuveirinho, da propriedade comutativa, da propriedade associativa, da propriedade distributiva? Nós estamos trabalhando-as nesse sentido para um arranjo numérico, um arranjo de posições numéricas que nada mais são que as propriedades dentro da adição e dentro da subtração, da multiplicação. Ora aí, temos A é igual isso tudo foi igual a 0 vezes A, que é igual a 0. Logo, menos 1 vezes A é simétrico de A, ou seja, menos 1 vezes A é igual a menos A. Em particular, podemos fazer o seguinte, menos 1 vezes menos 1 é igual a menos 1, que é igual a 1. Daí resulta que menos A vezes menos B é igual a AB, pois menos A com menos B é igual a menos 1A com menos 1B, onde menos 1 com menos 1, produto AB, é igual a menos 1 com menos 1, 1 vezes AB, AB. E aí, com isso, está provado o porquê que o produto de dois números negativos é positivo no conjunto dos números inteiros. Considerações finais. Eu disse que não ia me estender muito, porque opto e prefiro muito de ouvir a todos e as contribuições, acredito que todos tenham a dar. Então, vamos agora para iniciar o nosso término de conferência. Considerações finais. A arte de lidar com números é a maior invenção da humanidade. Junto da escrita,
ela é realmente uma invenção? A matemática sempre existiu na essência da natureza, e tudo o que fazemos é descobrir novos fragmentos dela. Continuo ainda indagando e convidando vocês a pensarem a respeito disso. Não há, portanto, exagero em se afirmar que vivemos um número altamente dependente da matemática e que ela está presente em tudo à nossa volta, embora a maior parte das pessoas não perceba isso e não muito raro afirmem detestá-la. As pessoas estão muito preocupadas na solução de problemas do seu cotidiano. Porém, não percebem que a solução de problemas do cotidiano passam prioritariamente pelo desenvolvimento que cada um deles pode vir a fazer na sua forma de raciocinar e da sua forma de promover a solução de determinados problemas pessoais. Com isso, será que a matemática consiste em uma série de padrões intrínsecos à natureza? E nós apenas deciframos esse código pré-existente em que o universo está escrito? Ou será que a matemática é um sistema de manipulação de símbolos artificiais criado pelo ser humano para explicar o mundo? Em outras palavras, os números, meus amigos, existem ou são invenções? Bem, para auxiliá-los a resolver essa indagação, vamos dividir em 3 categorias para assim elucidar tal questionamento. Essas 3 categorias são 3 categorias existentes, 3 correntes de pensamento. Uma primeira corrente de pensamento, platonismo, assim denominado, eu vou utilizar, vocês devem ter percebido que eu gosto muito de fazer metáforas para elucidar alguma situação. Então, o que seria essa corrente de pensamento platonista em relação ao conceito de número? No filme Matrix, creio eu que todo mundo assistiu, do Keanu Reeves, e é um blockbuster, por assim dizer, o personagem principal chama-se Neo. E todo o resto da humanidade está plugada em um computador e vivem dentro de uma simulação gerada por robôs. A inteligência artificial dominou o planeta. Esse é o panorama do filme. Após acordar dessa realidade e rebelar contra as máquinas, o nosso ator principal, o Neo, nosso herói, descobre que ele é um messias e que possui alguns superpoderes, como ver e até manipular os dígitos binários que codificam o mundo virtual. Nós sabemos que toda codificação numérica feita na ciência da computação, ela é binária. Binária porque nós temos somente 2 registros não numéricos, o número 0 e o número 1. E aí, cada um deles reorganizado de formas entre 0 e 1, formando toda a constelação binária no sistema computacional. Dito isso, os platonistas não acreditam que o mundo seja uma simulação. Eles propõem algo sutil, é algo que é proposto no filme. Que o universo real, como o da Matrix, está sim escrito em um código, e é um código da matemática. Einstein propôs isso, mas infelizmente não conseguiu terminar a sua obra, em que para ele existia uma fusão entre a física clássica e a física contemporânea, em que a união delas seria dada pela matemática para a explicação de tudo. Então, de problemas relacionados ao nosso planeta e relacionados ao universo, existiria uma matemática única, uma física única, um pensamento único, codificado. E basta, para isso, que nós possamos vislumbrar esse código, ou esses códigos, o que nós estávamos falando, esses padrões. O aperfeiçoamento da matemática pelos seres humanos, na verdade, é um hackeamento. A realidade obedece. Somos os Neos do mundo real. Ou seja, então, para os platonistas, portanto, a matemática é uma descoberta e não uma invenção. Ela já está lá. Então, esse pensamento é um pensamento muito forte
na nossa linha de raciocínio dos seres humanos, daqueles que mais se interpelam e estão próximos da matemática e aqueles que mais distantes estão. Todos esse grupo imenso de pessoas tem essa visão. Visão essa em que a matemática ela vem sendo descoberta entre si, porque Galileu já dizia que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Então, quando conseguimos desabrochar, ou seja, codificar algo que está presente na natureza, nós nos aproximamos do Criador, nós nos aproximamos de Deus. Então, quanto aos números em si, eles existem na natureza, mas na forma de objetos abstratos. Esse é o pensamento platonista. A segunda corrente, como vocês poderiam imaginar, ela já vai se contrapor à primeira. É o nominalismo. A visão que se opõe ao platonismo foi muito defendida por vários célebres filósofos, dentre os quais um dos mais próximos a nós, quando eu digo mais próximos em relação ao espaço-tempo, é Nietzsche. E aí que ele proclamava, os números, na verdade, não existem. Para os nominalistas, números são uma invenção do nosso pensamento e deixarão de existir após a eventual extinção da espécie humana, simplesmente porque são criações nossas e não uma parte da natureza. Se a matemática é uma linguagem ideal para vender pães ou calcular a órbita de planetas, ela o é, porque nós a criamos justamente com o objetivo de vender pães e calcular órbitas. Ou seja, o pensamento nominalista, ele direciona, ele tendencia a simplificar a matemática fruto da criação da mente humana. Ele desmistifica a criação, ele quebra o paradigma de algo santo, de algo acima de nós, de algo feito por Deus, feito pelo Criador. Não, ele coloca todos os homens no mesmo patamar do Criador. Ou seja, a matemática é fruto da nossa criação e não fruto do Criador. Ela deixa de ser sacro e passa a ser terrena. E a terceira corrente, o ficcionalismo, os números são tão reais quanto as batalhas de Star Wars. Bom, é lógico que aqueles que gostam bastante de Star Wars vão acabar ficando um pouco com raiva de mim, porém eu também gosto muito, mas nós sabemos que aquilo ali é uma ficção. Então, para os ficcionalistas, a matemática é pura ficção. Então, a matemática é apenas uma história, uma ficção, uma história muito bem contada, que nos ajuda a entender melhor o mundo. Do mesmo jeito que você aceita com facilidade seus sentimentos, por mais doídos que estejam, de um término de um namoro assistindo às narrações fictícias da Netflix. A matemática seria uma história artificial que auxilia os físicos, os matemáticos e todos nós a decifrarmos a natureza. Uma analogia mais fácil dos ficcionalistas seria com o esporte. Ou seja, toda partida de futebol, daí Edel e os demais que adoram futebol, xadrez, sabemos que é a simulação de uma batalha. É algo que nos estimula, que nos instiga, que nos apaixona, que nos faz corrermos deliberadamente para vencermos o nosso adversário. Porém, as regras são sempre as mesmas. Ela pode ter uma infinidade de desfechos distintos, mas dessa maneira nós criamos as regras da matemática. Elas podem ter inúmeros caminhos, inúmeros desfechos, porém os matemáticos se esforçam para descobrir todas as jogadas possíveis que obedecem a essas regras. Imaginemos qual é a regra porque do aumento dos casos de Covid atualmente que nós temos em um município, em um estado, em uma nação e no mundo inteiro. Todos estão buscando hoje entender os modelos de crescimento e decrescimento, modelos esses pré-estabelecidos em conceitos matemáticos. Só que essas são as regras que permeiam o crescimento e o decrescimento do número de casos, observando tudo isso. Então,
Isso é a imagem dos ficcionalistas. Bom, meus amigos, de uma certa maneira, esse debate não precisa ser resolvido para que a matemática funcione. São correntes de pensamento e nenhuma está completamente certa ou completamente errada. Eu trouxe aqui para vocês essas correntes para que vocês vejam que todas elas têm fortes posições e pontos positivos e pontos negativos, pontos mais fracos. Por exemplo, os platonistas têm o problema óbvio de explicar o que exatamente eles querem dizer quando falam de um objeto abstrato. E onde fica um tal plano esotérico de Platão, se não é o tecido espaço-tempo que abriga tudo o que existe. Já para os nominalistas, fica o desafio de explicar por que algumas matemáticas inventadas sem intenções práticas, como, por exemplo, a geometria de Riemann, depois se provam capazes de explicar fenômenos naturais. Será que foi uma coincidência? Eu acho que não, dificilmente. De qualquer forma, esta briga filosófica nos bastidores não torna a matemática em si menos eficaz. Pelo contrário, ao meu ver, ela torna uma discussão interessante para o crescimento da dialética e do raciocínio. É isso. Muitíssimo obrigado a todos. Muito bom, professor Robespierre. Que apresentação maravilhosa. Parabéns aí por esse bate-papo, né? É sempre bom a gente ouvir uma pessoa que tem no sangue essa visão do mundo através da matemática, como buscar na filosofia, não é, toda a construção, não é, desta ciência, que é nada mais, nada menos, uma ciência que nos dá a possibilidade de acreditar na nossa evolução, acreditar nas tecnologias, acreditar no mundo melhor. Né? Então, quando a gente associa a matemática ao seu pensamento, a gente percebe que ela é muito mais, ela tem uma clareza, ela é evidente, ela é viva, né? A matemática está viva, está presente, não é? Seja ela do ponto de vista de uma coincidência, ou seja ela do ponto de vista da criação, né? Mas a matemática, ela se encontra viva em todos os seus aspectos, né? Quando a gente, o respirar, o ato de respirar, né, é um ato matemático, né? E estamos acreditando num novo processo, num novo mundo, nessa bendita evolução do indivíduo, né, em todos os aspectos. Então, eu acho que a sua apresentação foi maravilhosa. Eu fico muito grato em ter a possibilidade de ter assistido aqui essa apresentação, né? Eu fico muito alegre, professor, e por favor, muito disso devo à sua pessoa, às suas colocações, nossas conversas. Se não as tivesse acontecido, dificilmente teria enveredado por esse caminho. E a ideia é justamente essa, de mostrar quão viva, quão bela e quão apaixonante é. A matemática não tem nada de frio, a matemática não tem nada de distante. Pelo contrário, ela é algo, um ser em constante mutação, em constante descoberta e necessariamente prioriza e necessita dessa movimentação. Até mesmo quando passamos a observar textos antigos, matemáticos, resoluções antigas, veja bem, a geometria euclidiana está aí, nós estudamos ela e vamos continuar estudando, e já temos mais de 2.500 anos que estamos estudando. E ela ainda virá, e outras, o que é belo é que, concomitantemente, nós temos outras geometrias que caminham também solucionando problemas atuais, problemas passados, problemas futuros, e fundindo-se em si com as demais. Não existe uma que é certa ou é errada. Existe uma necessária para a interpretação de algo, de fato, de uma explicação, ou não. E mais belo que isso, não é a necessidade pura e simplesmente de algo para ser resolvido e solucionado agora. Ela é imortal. Ela é algo imortal, assim como o pensamento é imortal.
É. E o mais importante de tudo isso também a matemática ela é absoluta, né? Ela é absoluta. Então, eu sempre digo que a diferença da matemática para as outras é que a matemática a gente tem que primeiro aceitar a sua existência, né? E quando a gente aceita a existência de um modelo, a gente parte de um pressuposto que aquele modelo ele é único, né? Aquele modelo matemático ele é único. Por isso que é matemática, né? Então, Sim. quando você falou da geometria riemanniana ali, é para as pessoas que estão aqui ouvindo, a beleza das geometrias, né? A geometria euclidiana, do ponto de vista plano, né? A geometria riemanniana, no ponto de vista, elíptico, né? Numa bola, né? As representações matemáticas numa bola. A geometria lobachevskiana, né? As geometrias hiperbólicas, né? Nas pseudosferas. Então, a beleza. E o bom, importante de tudo isso é que a matemática, os seus modelos, eles são verdadeiros nas suas geometrias, na verdade. Então, a física, a gente vê muito, por exemplo, de vez em quando, de tempos em tempos, se quebra um modelo físico, né? Uma teoria da física, né? Tá aí a física moderna, contrapondo com a física newtoniana, não é isso? Mas os modelos matemáticos da física newtonianos funcionam na física newtoniana. Os modelos matemáticos na física funcionam na... Então, veja que coisa... a beleza da matemática é justamente aí. Os seus modelos funcionam nas suas respectivas geometrias, nas suas respectivas... É impressionante. Então, isso me dá... Cada dia eu me sinto gratificado em poder respirar e sentir o quanto a matemática nos traz essa importância de acreditar que estamos no caminho certo. Eu sei que o mundo está o mundo hoje vive num processo muito difícil de compreensão, né, do indivíduo em si, não é? O egoísmo, a inveja, não é? A pobreza, é isso? Mas fome, não é? As diversas as pandemias, mas ao mesmo tempo eu acredito que os fenômenos, a explicação dos modelos pode trazer um certo alento. É o que traz de alento e é a solução para isso. Exatamente. Então, isso é magnífico. Isso. Eu também creio nisso. Parabéns, cara. Eu, sinceramente, fico assim, impressionado aí com a sua... Primeiro, a didática, né? Você é um matemático, você é um grande filósofo matemático. Quem me dera. Eu acho você uma pessoa... Eu tiro o chapéu pela sua coerência, né? Pela forma como você trata os modelos. Então, isso nos dá muita tranquilidade de seguir, né? O Gauck e as pessoas que estão agora assistindo, eu acho que ficam muito tranquilas, porque ouviu hoje, nós tivemos um bate-papo hoje para mostrar exatamente algo que a gente às vezes tem até receio de falar, né? Falar da matemática do ponto de vista macro, né? Então, parabéns. Eu queria até abrir aí o espaço para todos, quem quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Guilherme quer falar também. Não vou fazer pergunta, eu só quero parabenizar aí nosso amigo Pierre, né? Parabenizar duplamente, o seu aniversário foi agora, né? Muito obrigado. Há horas, né? Há horas ainda, contando as horas do passado recente. Verdade. E o que acontece é dizer que você realmente, o Alexandre, eu faço as palavras do Alexandre, né, as minhas palavras, que ele, quer dizer, muito bem se colocou aí, se posicionou com relação à sua apresentação. Você é uma pessoa que tem, assim, uma linha tranquila, uma linha que põe bem as palavras da matemática nas suas apresentações. Então, tá de parabéns, viu, Pierre? E siga em frente aí, e espero que você também esteja em outras, avançando e fazendo aí, que você é um grande professor de matemática, é um grande pensador, um grande intelectual, e siga em frente, meu filho, que o caminho é esse. Muito obrigado. Meus parabéns aí, meus parabéns duplo
Agora, deixar os meninos aí fazerem perguntas, né? Fique à vontade. As dúvidas aí podem surgir aí dos meninos. E é Será bom que eles façam aí, usem e abusem aí das perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver aqui. O pessoal do Gal que tem alguma pergunta a fazer, pode abrir o microfone. Se quiser escrever no chat, não tem problema. Vamos ver. Vamos ver se tem alguém aí. Pode fazer, não tem gente. A turma tem vergonha, pessoal. Viu, Pierre? O pessoal tem. Não tem precisa. vergonha. Olha, eu nesse momento quero que todos fiquem sem vergonha, por favor. Então o pessoal está dizendo no chat, excelentes reflexões, parabéns, ótima explicação, ficou tudo muito bem claro. Eu queria só aproveitar, então, não vou fazer uma pergunta, vou fazer só um questionamento. À vontade. Do que você falou no início sobre o caos e a ordem. Essas relações são interessantes na matemática, né? Quer dizer, os modelos matemáticos, eles são caóticos em alguns momentos, né? E a gente vê isso numa geometria nova, chamada geometria dos fractais, né? E a geometria dos fractais está relacionada hoje, nada mais, nada menos, do que a entender o nosso universo, não é? Compreender essa imensidão. Quem somos nós? Para onde nós vamos? Não é? De onde viemos, não é verdade? Sim. E essa busca constante por entender o universo é que nos provoca a cada dia mais estudar matemática, não é verdade? Então, essa área da geometria fractal, quando fala muito em desordem, né? O efeito borboleta, né? O bater das asas de uma borboleta, olha que coisa, o bater das asas de uma borboleta, tem até um filme que fala sobre isso, né? No Japão pode causar um furacão, um tufão na China, né? Então, pequenas perturbações geram... Isso que o senhor está falando, por exemplo, naquele modelo bem singelo que eu coloquei, da conjectura, existe uma desordem nos seus resultados que acabam contribuindo para ter uma ordem final. Então, essa relação entre caos e ordem, porque muito se falou da teoria do caos quando ela veio à tona para a grande mídia, para o público em geral, porém, essa forma, muitas vezes, o título chama bastante atenção para que as pessoas se debrucem para fazer esse estudo. A meu entender, quando as pessoas buscam, nossa, então é uma teoria que vai chegar ao final dos tempos. Não é bem isso que o matemático quis dizer. Por exemplo, Newton, todos nós sabemos que ele tinha, nos seus últimos anos de vida, ele buscou eloquentemente, através das escrituras bíblicas, descobrir a data final do final dos tempos, do final do mundo, da hecatombe, ou seja, segundo o livro do Apocalipse, o mundo tem uma data para terminar, porém, ali não está determinado. E Newton, como um dos grandes gênios da matemática, buscou descobrir qual data seria essa. Para nossa felicidade, até agora ele obteve 3 resultados possíveis. Desses 3 resultados, 2 já se passaram. Então, fiquem tranquilos e torcendo para que Newton também tenha errado nisso, mas ele estava, de uma certa maneira, contribuindo para relativizar o caos existente na humanidade, que são situações em que dão uma certa agonia, uma certa aflição, e a matemática é o elemento aglutinador de pacificação nesse sentido. Então, teoria do caos e grandes outras teoria que o senhor conhece bastante e já falou aqui para nós, dos jogos corporativos e tudo, são teorias que tentam explicar uma movimentação, ora que não, a grosso modo, não tem uma ordem, são caóticas, porém, a matemática, de maneira suave, de maneira subliminar, tenta, com a sua elegância, com a sua eloquência, acalmar, pacificar, trazer a paz para interpretar. Tudo que é interpretado e é intangivelmente compreendido nos traz paz.
Então, a matemática, a meu ver, é o elemento, é a criação, ou não, né, de um ser maior, ou nossa mesmo, de acordo com os pensamentos, as correntes filosóficas aqui abordadas, que podem, em todos os aspectos, trazer a paz, trazer a ordem ao caos. Ou seja, a matemática é a ordem que traz, é a ciência que traz ordem ao caos, com o qual todos nós nos estamos relacionando diariamente. Perfeito. Mas é importante também falar que a própria ordem é o caos, né? Justo, isso mesmo. Essas relações estão muito próximas, né? E justamente. Coisa, quando você falou da teoria dos números primos, sobre a questão do teorema sobre qualquer número inteiro pode ser decomposto em produtos de fatores de números primos, na verdade. Isso exatamente provar que muita gente pergunta, professor, por que 1 não é primo? Por que o número 1 não é primo? Exatamente porque se o número 1 fosse primo, a gente quebraria o teorema fundamental. Não é verdade? Sim. Porque, veja bem, o que é que diz o teorema? Qualquer número inteiro pode ser escrito por uma única, única forma por produtos de números primos. Única forma. Se o número 1 fosse primo, por exemplo, eu poderia representar o número 12 de duas formas. Poderia ser 2 vezes 2 vezes 3, poderia ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 1. Correto. Você teria duas formas para representar o número 12. Então, 1 não é primo. Essa é uma forma fácil de você explicar que o menor número primo positivo e é o único par. Os outros são todos ímpares. Assim como existem várias situações assim que nós podemos trazer à tona, como 0 é número natural ou não, e determinadas áreas da matemática, de acordo com a facilidade para trabalhar, eles colocam o 0. Tem outros que não, quando eu digo 0 natural ou não natural. Então, na álgebra é bastante utilizado. Já em outros campos da matemática, em análise, já não. Então, de acordo com a particularidade de cada um, isso também pode ser trago. E são assuntos, professor, que eu acho bastante relevantes quando nós trabalhamos nas séries iniciais. Porque dificilmente todos nós aqui, que já passamos pela escola, e até alguns de nós que já trabalhou nos anos iniciais, os nossos alunos não têm dificuldade na matemática de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Eles passam esse período da matemática, de ensino da matemática, com clareza, com paixão, com gostar da matemática. Por que será uma indagação e uma provocação que eu até deixo aí para os próximos que forem falar, o porquê que a matemática torna-se o calcanhar de Aquiles ou o calo no sapato de grande parte dos alunos, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, do 6º em diante. Por que disso? Ora, se observarmos bem, a matemática ela é sequenciada, então ela não surge nada, um rompimento de um ano para o outro. Pelo contrário, ela é uma construção que é feita ano após ano. E o porquê desse rompimento? O porquê dessas dificuldades? Porque em alguns momentos, aí é uma minha visão, existem indagações nesse sentido e alguns de nós contribuem de maneira dura e ríspida, não auxiliando o aluno a vivenciar isso. Nunca dividirás por 0. Mas por que, professor, que eu não posso dividir por 0? Aí se você passa lá, eu tenho 10 balinhas, não vou dividir com ninguém, vou ficar com 10? Então eu estou dividindo com 0, professor. Essas são indagações que os alunos já fizeram comigo. Por isso, da possibilidade que nós temos sempre que buscar leituras para ter uma interpretação e entendimento generalizado. Não nos atermos apenas ao conteúdo frio que nos é imposto a trabalhar em sala de aula e deixarmos que a cultura da dialética e a cultura aberta com os nossos pares, se torne algo processual no nosso trabalho diário.
É nesse sentido que o professor de matemática tem que deixar de ser aquele professor odiado e não compreendido por todos, inclusive por nós mesmos. É nesse sentido. Mas o que o senhor falou está completamente cheio de razão. Perfeito. Maravilha. Muito bem. Então, eu acho que nós concluímos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Os alunos, os bolsistas. Aí, a Rayane quer falar, Rayane? A Rayane colocou ali a cara. Tem mais? Não? Pronto. Então, eu acho que foi um excelente dia, né? Uma tarde maravilhosa. Teremos na próxima semana uma outra webinar. Possivelmente, eu tinha prometido, viu, Pierre, que falaria sobre como ganhar na Mega Sena. Essa webinar de como ganhar na Mega Sena é interessante, nós devemos trabalhar nisso mesmo. Só que essa da Mega Sena, eu preciso preparar os alunos, preparar todo mundo, né? Para ninguém ficar aqui. Então, eu vou precisar, anteriormente, fazer uma apresentação sobre uma das curvas mais belas de todas as curvas, a nossa curva gaussiana. Curva de Gauss. A curva de Gauss. Então, eu preciso falar um pouco da curva gaussiana, porque aí, quando eu for falar da Mega Sena, eu fico mais tranquilo. Até mesmo que... Eu preciso ter o suporte matemático para depois... Porque já aconteceu... Vocês acreditam que quando, naquele dia, após eu anunciar que existiria, nós vamos apresentar um webinar sobre como ganhar na Mega Sena, eu recebi 3 telefonemas. Teve um que disse, professor, o senhor já pode me antecipar, né, os números da Mega Sena? Então, nós vamos falar. Então, na próxima semana, nós vamos fazer o seguinte, teremos o nosso próximo webinar, vai ser na quarta-feira, e não vai ser na terça. Como eu expliquei, para uma situação aí de uma outra atividade do Instituto Federal. Então, será na quarta-feira, tá certo? E às 14 horas. Possivelmente, eu devo falar sobre a curva gaussiana, porém, eu já vou preparar todos vocês para o grande dia da Mega Sena, tá certo? Perfeito. Janaína, você de preferência, de preferência, professor, na acumulada, viu? Na acumulada, né? Pronto. Janaína, você pode, se quiser, já parar a gravação, tá certo? Quero agradecer a todos. Pessoal do GALC, a turma do Instituto Federal, se alguém quiser ficar aqui na sala, porque a Denise me fez algumas perguntas sobre as aulas remotas, se nós vamos retornar. Então, eu agora, viu, Janaína, você pode parar a gravação? Já tá ok, pode parar.